Não? Então vamos ver o caso 4, né? Vamos ver como que ele é. Então, um paciente obeso se voluntariou para fazer um jejum como parte de um estudo sobre o metabolismo de aminoácidos, né? Então, esse caso, ele está nessa publicação de 1975, aminoácido metabolismo, né? Tem esse O aqui não. Metabolismo de aminoácidos no homem, né? E amostras de sangue foram retiradas e analisadas para os aminoácidos plasmáticos durante 5 a 6 semanas durante o jejum, né? As concentrações de valina, leucina, isoleucina, metionina e aminobutirato aumentaram transitoriamente durante a primeira semana. Veja que eles examinaram durante a primeira semana, os primeiros 5 dias, e depois, né, você tem uma análise por até 6 semanas, né? Então, você tem que, inicialmente, esses aminoácidos eles aumentaram, né? E os níveis de glicina, treonina e serina aumentaram mais vagarosamente, enquanto 13 outros aminoácidos eventualmente diminuíram. Então, aparentemente, havia uma preferência, né, dos aminoácidos que estavam aumentando na corrente sanguínea nos primeiros dias, tá certo? A diminuição foi maior para a alanina, que diminuiu 70% na primeira semana. A concentração de nitrogênio plasmático devido aos aminoácidos diminuiu somente 12%. Então vamos às perguntas, né? A primeira pergunta: que mudanças no metabolismo de carboidratos e lipídios ocorrem no começo do jejum? Né? Então, o começo do jejum, na medida em que a gente passa do estado bem alimentado para o estado de jejum. Geralmente, quando a gente progride de poucos dias de jejum para mais dias de jejum, na medida que ele vai aumentando, você tem uma modificação, né, nas fontes energéticas e no que é feito com a glicose, tá certo? Então, eu botei isso aqui só para relembrá-los, né, dos destinos da glicose. Então, a glicose ela pode ser usada para gerar glicogênio, ela pode ir na forma de glicose 6-fosfato para a via das pentoses, fosfato, ou ela pode virar piruvato e depois ir para o ciclo de Krebs, e daí vocês já sabem os caminhos que são seguidos, né? Quanto aos ácidos graxos, eles podem sofrer a beta-oxidação, produzindo acetil-CoA. Eles podem ser usados para a síntese de triacilglicerídeo, para estocagem, né? Então, por exemplo, o fígado vai sintetizar triacilglicerídeo, que o fígado sintetizará triacilglicerídeos que serão então empacotados, né, nas lipoproteínas VL e DL para serem distribuídos, e o objetivo é a estocagem. E também eles podem ser usados para compor, né, os lipídios estruturais, por exemplo, os fosfolipídios, né? Nós já vimos a diferença entre triacilglicerídeos e fosfolipídios. Então, o objetivo aqui é só lembrar, né, os caminhos que tanto glicose quanto ácidos graxos podem seguir. Então vamos ver aqui alguns dados, né, sobre esse jejum. Primeiro, a resposta fisiológica inicial para a falta de alimento visa aumentar as concentrações de glicose sanguínea. Então, na medida que o tempo passa, né, aumentar quer dizer o seguinte: à medida que o tempo passa, você não está recebendo mais glicose a partir do alimento. Então, o fígado vai mudar seu metabolismo, né, favorecendo a neoglicogênese. Então, quando está falando aqui aumentar as concentrações, é simplesmente para não deixar diminuir, né? Então, se as concentrações de glicose tenderem a cair, o fígado vai estar promovendo neoglicogênese. Manter, exatamente. Então, embora está falando aumentar aqui, é no sentido de aumentar porque está tendendo a uma queda. Então, tentar manter, tá certo? O cérebro, ele usa
a maior parte, né, 65% da glicose circulante. Quer dizer que o cérebro ele tem um requerimento, né, muito grande por glicose. Ele requer a glicose para o seu metabolismo. Nesse momento, então, né, quando você tem a glicose, 65% está sendo usada, né, pelo cérebro. Então, neste período, o fígado fornece a maior parte da glicose sanguínea. Tá certo? O fígado vai tentar prover essa glicose sanguínea. E de onde ela virá? Né? De onde essa glicose virá? Então, nós temos fontes, né? Quais são elas? Por exemplo, o glicogênio, né? Ele vai durar poucas horas. E também por meio da gliconeogênese. Tá certo? Então ele vai começar a sintetizar glicose e os substratos, né, requer substratos de outros tecidos, principalmente aminoácidos glicogênicos do músculo esquelético, tá certo? Então, você vai ter a mobilização de aminoácidos, né? E o que acontece? Na medida em que a falta de ingestão de alimentos se prolonga de dias a semanas, né? Nesse caso, a sobrevivência passa a depender da minimização do catabolismo de proteínas. Então, nosso corpo, nós não podemos catabolizar as proteínas, né? Ficar usando por muito tempo as proteínas para gerar glicose. Né? Então, e aí eu botei esse dado para vocês, ó, que a perda de 1/3 a metade das proteínas do corpo causa morte. Né? Então, vejam que existe uma diferença aqui. Na fase inicial, a preocupação é manter a glicose. Mas na medida que o jejum se prolonga, né, o corpo vai ter que arrumar um jeito de minimizar o gasto das proteínas. Né? Porque as proteínas não são elas que desenvolvem a função dentro das células, né? Então, se você começar a degradar a proteína, você está comprometendo função celular, tá certo? Então, essa ideia mostra que tem duas fases, basicamente, né? Uma fase onde a primeira, o mais crítico seria manter a glicose sanguínea, e outra fase onde o mais crítico seria minimizar a quebra de proteínas. Entenderam isso? Na medida em que o jejum se prolonga, né? De dias passa para semanas, por exemplo. Oi. Nessa hora da quebra de proteína é a hora que começa a acumular acetil-CoA e produzir cetose? Tá, então vamos ver exatamente isso. Tá certo? O que pode, se eu tenho que minimizar a quebra de proteínas, né? Como que eu vou buscar combustível? Né? Então, nos corpos cetônicos, né? Eles vão ajudar a minimizar essa quebra. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu fiz esse desenho para a gente rever a situação, né, de o que acontece. Então, no caso dos primeiros dias, né, você está tendo a lipólise. Sempre a gente tem que pensar no tecido adiposo. O tecido adiposo, né, ele armazena os lipídios. Quando a gente está em jejum, o hormônio que tem maior efeito é o hormônio glucagon. Então, aqui está mostrando, ó, o glucagon ele estimula a lipólise. Então, haverá mobilização dos lipídios estocados, tá certo? O que acontece? Esses lipídios, né, então o triacilglicerídeo vai produzir ácidos graxos e eles vão chegar no fígado. Então, no fígado, você tem uma grande quantidade de ácidos graxos chegando no fígado e eles sofrem a beta-oxidação. Vão produzir o quê? Acetil-CoA. Tá certo? Então, por isso que eu coloquei essa seta aqui para lembrá-los que o acetil-CoA vai estar aumentado nessa situação, né? Bom, então, o que acontece? Quando o acetil-CoA aumenta, ele então ativa, veja uma setinha verde aqui, ele ativa essa enzima da neoglicogênese. Piruvato carboxilase, estão vendo? Então, o piruvato, que é originário de aminoácidos, né, do esqueleto carbônico de aminoácidos glicogênicos, é convertido a oxaloacetato, né? Então, o caminho do piruvato não seria aqui, piruvato acetil-CoA?
né? Mas como a piruvato carboxilase está mais ativa, então o caminho vai ser por aqui, ó, piruvato oxaloacetato. E o oxaloacetato, então, ele é precursor da glicose, né? Então essa seta aqui é neoglicogênese, tá certo? Bom, aí o que acontece? Essa formação do oxaloacetato, né, tem também um efeito. Por quê? Porque o oxaloacetato, ele é um intermediário do ciclo de Krebs. Eu diria que é uma reação anaplerótica, porque ela fornece oxaloacetato, né, para o ciclo de Krebs. Isso ajuda também a utilizar, ajuda na utilização do acetil-CoA. Entenderam? Né? Melhora um pouco, né? Porque se eu retirar todo o oxaloacetato e direcionar para a via glicolítica e não ter outra fonte, né, de colocar oxaloacetato no sistema, o que vai acontecer? Né? Eu vou perder, né? Não vai ter jeito do ciclo de Krebs funcionar, né, e gerar energia por aqui. Então veja que em relação ao carboidrato, a glicose está sendo sintetizada. Em relação aos ácidos graxos, está sendo produzido acetil-CoA, tá certo? Então, esse acetil pode entrar no ciclo de Krebs? Sim, pode. Então, a célula pode gerar energia por aqui, continuar gerando energia utilizando ácidos graxos, no caso o hepatócito do fígado, né? Então, esse é o cenário, né, que a gente tem. Então, a pergunta é, o que acontece? A pergunta é, que mudanças no metabolismo de carboidratos e lipídios ocorrem no começo do jejum? Então, nós temos aqui, em relação aos carboidratos, a via que está favorecida é a neoglicogênese, tá certo? Em relação aos lipídios, a via que está favorecida é a beta-oxidação. Depois nós vamos ver que aqui, esse acetil-CoA, ele vai formar também os corpos cetônicos, né? Então nós temos uma mudança, ou seja, o piruvato, né, ele não está formando acetil, ele vai formar oxaloacetato aqui, vai gerar oxaloacetato para ser desviado para anel. Entenderam isso? Por isso que a gente fala que no jejum o fígado é neoglicogênico ou gliconeogênico. O que quer dizer? Ele está favorecendo a síntese de glicose. Tá? E vejam que nesse período você tem aqui quebra de aminoácidos, estão vendo aqui? Então olha os aminoácidos aqui glicogênicos, né? Então é importante lembrar que aminoácidos glicogênicos não é que eles liberam glicose. O conceito é que eles são precursores na síntese de glicose, tá certo? Então é incorreto dizer aminoácido tal libera glicose, não. Ele é usado como precursor na síntese de glicose. A glicose ela é sintetizada pela via da neoglicogênese. Então, nessa resposta, talvez o que vocês não tenham colocado é esse efeito do acetil-CoA aumentado, ativando uma enzima da neoglicogênese, piruvato carboxilase. Eu acho que esse é um ponto que talvez não esteja em todas as respostas, tá? Mas eu não entendi muito disso. Pois não. Porque vai gastar um aminoácido para gerar esse piruvato, mas não está querendo minimizar? Mas veja que esse é a fase inicial. A fase inicial. Antes de tentar minimizar. E antes de tentar minimizar. Por isso que tem essa palavra aqui, ó, no começo do jejum. Então, no começo do jejum, está falando o seguinte, a falta de alimento vai aumentar as concentrações, no começo do jejum, a preocupação é o quê? Manter glicose sanguínea. Então, eu começo a quebrar proteínas, eu começo a usar aminoácidos, mas só que, à medida que o tempo passa, esse processo tem que ser o quê? Minimizado, tem que ser minimizado. Porque gastar proteínas, né, pode ter implicações muito graves para o funcionamento das células. Entenderam isso? Então, você tem aí... você compreendeu a minha resposta? Então, a gente está falando de fase inicial, você está tendo quebra. O caminho a seguir aí é minimizar esse processo. Tá certo?
Então, na resposta de vocês devem ter a cópia aí. Só observem, então, se tem, né, essa etapa de neoglicogênese e a beta-oxidação aqui. Talvez vocês já tenham conectado esse acetil-CoA em excesso. Ele pode formar o quê? Corpos cetônicos, né? Então, qual que é o racional para a síntese de corpos cetônicos? Quando eu tenho muito acetil-CoA que excede a capacidade do ciclo. Ele ainda pode ser oxidado no ciclo. Só que se eu tenho muito e excede a capacidade do ciclo, então eu posso desviá-lo para a formação de corpos cetônicos. Entenderam como que é? Tá? Então, vocês veem que os corpos cetônicos, eles estão vindo aqui de uma fonte de estocagem que é lipídica. Tá certo? Os lipídios vão começar a ter um papel em fornecer moléculas combustíveis para os órgãos e tecidos do corpo. Tá? Tudo bem em relação a essa primeira resposta? Ok? Né? Oi. Só descrever. Né? Você já deve ter descrito na correção. Então, nas respostas, né? O único ponto que eu acho que talvez tenha faltado, a maioria das respostas, é como eu disse. Então, uma coisa importante é isso, um aumento do acetil-CoA. Mas de onde ele está vindo? Ele está vindo das reservas. Tá? Você tem mobilização das reservas. Veja que nesse ponto aqui, eu já não coloquei o glicogênio, né? Então, o glicogênio dura poucas horas, ele vai também ser uma fonte de glicose, mas rapidamente vai ser exaurida. Então, na medida em que a gente passa do estado bem alimentado para o estado de jejum e vai passando o tempo, o glicogênio já foi, né? Tá certo? Oi. Eu entendi muito bem a relação daquela seta verde. Essa seta verde, o acetil-CoA, ele tem um controle alostérico sobre a piruvato carboxilase. Isso aqui, quando tem esse sinal aqui, significa que ele pode influenciar a atividade enzimática de uma enzima que é da neoglicogênese. Entendeu? Então, essa seta verde está indicando isso, que esse aumento tem um efeito positivo sobre a atividade da enzima. Entendeu? Tá. Lembrando que nessa situação, o hormônio que está exercendo a função é o hormônio glucagon. Então, quem está exercendo a função aí não é a insulina, né? Vamos ver o que acontece, né? Após uns poucos dias de jejum, a maior parte das necessidades energéticas do corpo são satisfeitas pelo catabolismo aumentado das gorduras. Então, a partir do momento que se inicia o catabolismo das gorduras, o catabolismo dos triacilglicerídeos, né? Então eu tenho uma grande fonte de combustível, uma reserva, né? Eu vou buscar essa reserva. É daí que vem aquela dieta cetogênica ou dieta do keto. Sim, se eu não, por exemplo, dieta cetogênica, se uma pessoa não ingere glicose ou baixa os níveis de glicose, tá certo? Uma das possibilidades é gerar o fígado, né? Fazer isso aqui. Exatamente, tá certo? Então vamos ver. Então os ácidos graxos, né? Eles não podem ser convertidos a glicose. Tá certo? Então, os ácidos graxos, eles são fonte de energia. Né? Mas veja, o cérebro utiliza glicose como fonte de energia, mas ele utiliza também corpos cetônicos. Então, se o cérebro começar a usar corpos cetônicos, já é uma grande coisa, porque eu não preciso usar tanta glicose. Entenderam isso? Né? Então, o cérebro vai passar a usar também corpos cetônicos. Não só o cérebro, o tecido muscular, esquelético vai usar, cardíaco, então outros tecidos vão usar também. As hemácias vão sempre depender da glicose, sempre, tá certo? Então, lembra, glicose tem que existir no nosso sangue sempre naquela faixa normal, ok? Tá? Então, por isso que a síntese de glicose vai estar sempre acontecendo. Beleza? Né? Oi.
A glicose e os corpos cetônicos geram o mesmo tipo de energia? Não, porque os corpos cetônicos, eles são reconvertidos a acetil-CoA. E a glicose os carbonos são mais reduzidos ainda. Porque você não tem glicose, piruvato, acetil-CoA, os corpos cetônicos já vão gerar acetil-CoA. Então, corpos cetônicos geram menos energia que glicose. Exatamente. Tá certo? Por molécula, né? Se você for fazer, né? Entenderam isso, gente? Como que é? Então, olha só. Então, ácidos graxos, essa é uma mensagem muito importante, um aprendizado importante. Os ácidos graxos não podem ser convertidos a glicose. E ácidos graxos de cadeia com número de carbonos par, não é isso? Ácidos graxos com número de cadeia ímpar tem um pedacinho ali. É propionil, nós já vimos essa coisa. Mas, em geral, esse é tão pouco que não é significativo para manter alguma coisa, entendeu? Então, a gente nem fala. Então, ácidos graxos não podem ser convertidos a glicose, mas eles fornecem energia, que viria de outra forma dos aminoácidos liberados durante a degradação de proteínas. Então, veja a questão. Eu tenho que minimizar a degradação de proteínas, mas onde eu vou buscar energia? Nos lipídios, entenderam? Né? Porque então eles são como um substituto para gerar energia. Então isso minimiza a sobrecarga que existe no fígado para a síntese de glicose. Senão ele teria que ficar sempre sintetizando glicose a partir desses aminoácidos, né? Além disso, também o glicerol é um precursor de glicose, ok? Então, parte pode ser gerada pelo glicerol. Os aminoácidos, se nós pensarmos, os aminoácidos eles podem gerar energia e podem também ser usados para a síntese de glicose, né? Indiretamente falando, é como se eles fossem uma fonte de glicose. Os carbonos estão ali, entenderam isso, né? Mas não é uma boa ficar usando, né? Os aminoácidos por muito tempo, porque aí você compromete a função proteica dentro das células, né? O que não é bom. Então, o que acontece? O cérebro, ele se adapta ao estado de jejum, aumentando o uso de corpos cetônicos, né? Então, veja, o nosso corpo tem que manter a glicose sanguínea, o fígado vai sintetizar glicose a partir dos precursores, mas esse processo pode ser ajudado, digamos assim, pelo consumo de produção e consumo de corpos cetônicos, né? Pense em duas coisas importantes que nós temos que ter nessa situação de jejum. Nós temos que ter geração de ATP, energia, e temos que ter glicose, tá certo? Porque o cérebro não vai deixar de usar glicose, beleza? Ele vai continuar usando glicose, tá? Então, a outra questão explique a cetose e a acidose observada no jejum, né? Então, veja, nós temos essa situação no jejum, os ácidos graxos, que está aqui nesse esquema. Os ácidos graxos estão vindo lá do tecido adiposo, a lipólise está ativada, eles estão sofrendo a beta-oxidação e gerando muito acetil-CoA. Então, prevalece essa situação, o acetil-CoA excede a capacidade do ciclo de Krebs para oxidá-lo e ele então é desviado para a síntese de corpos cetônicos, né? Então veja, eu coloquei aqui os ácidos graxos no fígado, eles podem ser usados para sintetizar triacilglicerol, mas não é esse o caminho que vai seguir. Entendeu? Eles vão sofrer a beta-oxidação, gerar muito acetil e o acetil será usado para a síntese de corpos cetônicos, né? E além disso, nós temos aqui o glicerol fosfato conectando com a via glicolítica, né? Então, o glicerol está comprometido aqui com essa via de neoglicogênese, porque vejam, todas essas reações aqui, elas são compartilhadas tanto pela glicólise quanto neoglicogênese. Neste caso, o caminho é daqui, né? Fosfenol piruvato para glicose. Então, igualzinho está aqui, ó, só fazendo uma analogia com a figura anterior, né? Aqui, né? Então, você está tendo o fosfenol piruvato aconteceria aqui e geraria a glicose, tá? Então, explique a cetose. Então,
quando as concentrações de acetil-CoA aumentam, a síntese de triacilglicerídeo é favorecida, né? Mas no jejum, esta via não é favorecida. Então, o que é favorecido? A beta-oxidação, né, e produção de acetil-CoA. O glicerol está sendo encaminhado para a via de neoglicogênese. Então, não é este caminho, botei um X aqui, né, o caminho é aqui, degradação, acetil-CoA, corpos cetônicos. E o que se deve a essa cetose e acidose, né? Então, cetose é o excesso de corpos cetônicos, né? Cetonemia, se forem no sangue, cetonúria, se for na urina, tá certo? Então, você tem um excesso de corpos cetônicos no sangue, e aqui estão eles, né? Então, eu coloquei aqui o beta, a gente fala beta-hidroxibutirato, né? Mas ele é um ácido. Estão vendo aqui a função ácido aqui, né? Carboxila, tá vendo? Né? E o ácido acetoacético e acetona. Então, são esses três. O que acontece? Os corpos cetônicos diminuem o pH do plasma. Então, essa resposta, ela tem dois componentes. Cetose é o quê? O excesso de produção de corpos cetônicos e a sua presença na corrente sanguínea. E acidose? A acidose é o excesso de ácido no sangue provocado pelo excesso de produção de ácido láctico no organismo favorecido pela via da gliconeogênese. Tá, você falou do ácido lático, mas e cetoacidose? Cetoacidose. É diminuição do pH? É, diminuição, a queda no pH devido aos corpos cetônicos. Mas era acidose, não é cetose? Né? É, acidose aqui, tá falando, acidose é uma queda no pH sanguíneo, uma diminuição do pH sanguíneo, né? Devido aos corpos cetônicos, porque nós estamos falando da produção de corpos cetônicos, tá? Então, cetose ou cetoacidose, eu posso usar os dois termos juntos, né? O que é cetoacidose? Cetoacidose ou a acidez, uma queda no pH devido à alta produção de corpos cetônicos, né? Então, o que acontece? Essa cetoacidose, ela pode ser branda, ou ela pode ser muito significativa, né? Então, tem registros, por exemplo, na diabetes tipo 1 não tratada, o nível desses corpos cetônicos pode aumentar muito, 25 vezes, né? 25, 40 vezes. Né? Tem relatos de 40 vezes. Então, isso pode ter um efeito muito drástico no pH sanguíneo, tá certo? Né? E no caso, por exemplo, do jejum, né, isso vai ser controlado. Mas diabetes mellitus tipo 1, né, pode ser muitas vezes, tá? Então, esse é os corpos cetônicos diminuem o pH do plasma, isso é a cetoacidose, tá certo? E o bicarbonato é o sistema tampão que vai neutralizar os ácidos, né? E vai produzir CO2 que é exalado. Quando a capacidade tamponante do bicarbonato é excedida, o pH diminui. Então, veja, embora a gente tenha o sistema tampão, vocês aprenderam, todo sistema tampão, ele tem uma faixa de tamponamento, não tem? Chega um momento que se eu colocar muito ácido, eu extrapolo essa faixa de tamponamento, entenderam? Vai chegar um ponto que não vai conseguir mais, né? Então, aí que mora o perigo, como a gente diz, né? Então, nós temos um sistema tampão que envolve bicarbonato e o CO2, e esse bicarbonato está diminuindo, então é necessário diminuir o CO2 dissolvido na mesma proporção. E aí um dos resultados é a hiperventilação, aumento da frequência respiratória. Então eu imagino, por exemplo, que um paciente que tenha níveis altíssimos de corpos cetônicos, no caso de não ter injetado a insulina, né? Ele possa apresentar o quê? Hiperventilação, essa atividade respiratória, taxa respiratória aumentada, né? Com o objetivo de reverter esse quadro, né? Reduzir esse pH. Então, o componente principal dessa resposta é o efeito, são ácidos, então é um efeito no pH, né? Vamos para a terceira. A diminuição da alanina plasmática está relacionada à gliconeogênese. O que é o ciclo glicose-alanina?
Então veja que a resposta vocês já disseram, é sim, né? E então vai chegar um ponto, a alanina, ela está vindo de aminoácidos, né, da degradação de aminoácidos no músculo. Lembra que o efeito que deve ser observado é uma diminuição da proteólise, uma diminuição do uso desses aminoácidos como fonte como precursores da glicose, né? Então, por isso que você tem aqui, né? A diminuição foi maior para a alanina, que diminuiu 70% na primeira semana, tá certo? Então, inicialmente vai haver o uso desses aminoácidos, mas vai haver uma diminuição, né, do uso da alanina, né, para carregar os grupamentos amino. Eu botei bem simplificadamente. Então, o que acontece? O músculo produz alanina, a alanina vai para o fígado produz glicose. Então, aqui, talvez na resposta de vocês, deve estar a reação da aminotransferase, né? Então, alanina aminotransferase. Então, como que é a reação da alanina aminotransferase? No músculo, ela está funcionando na direção de produção de alanina. A alanina é lançada na corrente sanguínea. E no fígado, né, a alanina, então, forma piruvato, que é precursor de glicose, né? E aí o fígado lança glicose no sangue, que é usado pelo músculo. Então, esse é o ciclo glicose-alanina, também chamado de ciclo Carril, por causa de um pesquisador, né? Então, tem o nome de um pesquisador. Então, qual que é a resposta, né? O ciclo é esse, vocês talvez devem ter desenhado com maiores detalhes, está bem simplificado aqui. E qual que seria esse motivo, né, da diminuição? Então, a concentração de alanina diminui no jejum, na medida em que a liberação pelo músculo e outros tecidos diminui, para conservar as proteínas, tá certo? Então, inicialmente, um uso mais acentuado, mas depois a tendência é o quê? Diminuir esse uso de aminoácidos, tá certo? Então, essa resposta aqui, né, mais ou menos dessa forma. A conexão é o seguinte, então, ela reflete uma diminuição do uso de aminoácidos, né, para gerar energia e também serem usados como precursores de glicose. Então, vamos falar sobre os aminoácidos, né, de cadeia ramificada. Então, em animais, os aminoácidos de cadeia ramificada circulantes, eles são metabolizados pelo músculo para a produção de energia. Quais são os produtos da leucina, valina e isoleucina? Então, aqui estão, né? A leucina, ela pode ser degradada a cetoacetil-CoA e acetil-CoA para a formação de corpos cetônicos, né? Valina pode formar succinil-CoA, assim como isoleucina, né? Ambas por meio de propionil. Vejam que o propionil-CoA, ele é formado também a partir de ácidos graxos de cadeia com número de carbonos ímpar, né? O propionil-CoA está aqui, né? Também é usado por esse pedacinho, também é formado, né, durante a oxidação de ácidos graxos com número ímpar de carbonos e acetil, né? Então, você tem que esses aminoácidos, eles são bastante catabolizados na situação de jejum no músculo esquelético. Tá certo? Então, você tem uma maior preponderância, né, de catabolismo. E aí eu preparei esse slide para mostrar para vocês. Então, vocês estão com a correção, tudo bem aí quanto ao que está gerando esses aminoácidos? A isoleucina vai gerar propionil-CoA, succinil-CoA e acetil. É assim, duas vias. Uma é propionil, depois succinil e outra acetil. Ela tem. Vocês lembram que os aminoácidos, o esqueleto carbônico podem seguir mais de uma via. Então, aqui, essa aqui, isoleucina, propionil-CoA, succinil-CoA é uma via e a outra leva acetil-CoA, tá? De propionil a acetil, né? Não, de propionil para succinil. A outra é uma seta direta para acetil, reações, né, que vão levar a acetil.
né? Eu coloquei essa figura só para vocês verem o seguinte. Isso aqui é a via de catabolismo de leucina, valina e isoleucina em camundongos, tá certo? Então, os camundongos eles são usados como modelo também para outros mamíferos, né? Inclusive o ser humano. Olha só. Aqui tem uma enzima, essa primeira enzima, ela é aminotransferase, branch chain, aminotransferase 2. Ela é chamada de BCAT, branch chain aminoácido transferase, né? 2, mitocondrial. E esses pesquisadores, né, em 2010, eles foram verificar a expressão de todas essas enzimas. Então veja aqui acetoacetato, acetil-CoA, succinil, igualzinho a gente botou aqui, né? Succinil, acetil e acetoacetil, né, acetil. Então, olha só, isso aqui é um gráfico que mostra a quantidade de enzimas do catabolismo desses aminoácidos em diferentes tecidos dos camundongos, né? E então eu só gostaria que vocês vissem, isso aqui estão vendo, é o fígado. Olha só, o fígado. E BCAT2 é essa enzima aqui número 1, estão vendo? Olha como o nível dela é bem baixinho em relação a, por exemplo, esse músculo. Esse aqui é músculo esquelético. É, o gastrocnêmicos. Então, veja. Então, olha só, essa enzima, essa 1 aqui, ó, porque você tem que pensar o seguinte: se o órgão, o tecido, a célula tem a enzima bem ativa, então a via está favorecida, está acontecendo, né? Então o fígado quase não tem, olha só, estão vendo aqui? Então o fígado quase não cataboliza, inicia o catabolismo desses aminoácidos, né? Aqui é o músculo esquelético e aqui é o tecido adiposo. Olha o tecido adiposo aqui. Então, aparentemente, o tecido adiposo também tem um metabolismo muito ativo desses aminoácidos de cadeia ramificada, né? O que não é muito relatado nos livros, né? Não é muito falado, né? Mas se a gente for observar aqui, né? Tem um nível aqui, né, igual aqui, né, é maior, né, mas não é significativo, mas é maior. Então, eu estou mostrando para vocês o seguinte, que essa primeira enzima, a aminotransferase, que está envolvida no catabolismo de leucina, valina e isoleucina, tem uma atividade muito baixa no fígado. Então, o catabolismo ocorre preferencialmente no tecido muscular esquelético. Entenderam isso? O músculo vai usar esses aminoácidos para gerar energia, ok? Entenderam? Tá? Ela se chama aminotransferase de cadeia ramificada. Na verdade, aminotransferase de aminoácidos de cadeia ramificada. E ela é chamada 2, né? Da forma mitocondrial. Então, porque tem essa enzima muito baixinha aqui no fígado, né? Tá certo? Tem outras também do catabolismo de aminoácidos, olha só, quase nada no fígado, ó. Então, o fígado não está privilegiando, digamos assim, esse catabolismo, tá? Em termos de expressar as enzimas para que as reações aconteçam, né? Então, nós temos aqui um uso preferencial no músculo, né? E aqui eu não vou falar assim muito em detalhes, não, mas o tecido adiposo também é capaz de catabolizar. Então, vamos ver. Qual deve ser a causa do aumento dos aminoácidos de cadeia ramificada do plasma após 5 dias de jejum, né? Então, essa resposta, eu não sei se algum de vocês encontraram a resposta, né? Ela é meio complicada, né? A oxidação de leucina, isoleucina e valina é aumentada durante o jejum no músculo. Ok. Isso eu acho que todo mundo encontrou isso, não encontraram? Né? Então, o catabolismo está aumentado durante o jejum no músculo. Então, estes aminoácidos, mas eles aumentam transitoriamente. Veja, eu estou falando de aumento no sangue, ok? Não,
no músculo está dentro da célula muscular. Mas aqui eles viram um aumento aonde? No sangue. Então, de onde estão vindo? De onde eles estão vindo para aumentar no sangue? E foi transitório, aumentou e depois não continuou esse aumento, diminuiu, né? Então, aí eu coloquei, esses aminoácidos devem estar sendo liberados momentaneamente pelo fígado ou por outros órgãos esplâncnicos. Esplâncnicos quer dizer relativo às vísceras, né? Então, são os órgãos que se encontram aqui nessa cavidade. Então, nós temos, por exemplo, o baço, né? O intestino. Será que o intestino está liberando o baço? Entenderam? O próprio tecido adiposo, né? Visceral. Então, a resposta é, eles estão aparecendo. Não é o músculo que está liberando, porque o músculo vai usar. Então, se não é o músculo, talvez seja o fígado ou os outros tecidos, né? Alguém pensou nessa pergunta, assim, conseguiu respondê-la dessa forma? Não? Eles começam a aparecer, mas de onde estão vindo, né? Então, será que tem uma liberação momentânea do fígado, né? O fígado não usa, mas ele pode liberar, ou de outro tecido. Vejam que essa publicação de 2010, talvez o tecido adiposo possa estar liberando, né? A gente não sabe, já que ele está usando bastante, não sei se está liberando parte, né? Opa! Esplâncnico, relativo às vísceras, né? Então, as vísceras estão, né, aqui nessa região nossa, né? Não sei como é que a gente fala. Vocês estão fazendo anatomia? Hã? Hã? Abdominal, né? Uhum. Né? Então, principalmente localizado nessa região, né? Tá certo? Vísceras. Bom, vamos para o 6. Os aminoácidos de cadeia ramificada estimulam a produção de alanina e glutamato no músculo de animais. Explique esta observação reconhecendo que o músculo é rico em alanina aminotransferase, não aspartato, tá? Então tem um erro na questão aí. Então, é o que? A reação de transaminação. Vamos ver. Qualquer aminoácido reage com o alfa-ceto... Que? É que não dava para responder a pergunta com aspartato, confundi um pouquinho. Exatamente. Se você vai como, né? Então, o aminoácido 1, então essa é a correção, tá? Correção da professora também. O aminoácido 1 reage com alfa-ceto-glutarato, formando o aminoácido 2, que é o glutamato. Então, veja aqui, glutamato. E o alfa-cetoácido correspondente. Se esse aminoácido for alanina, né? Tá certo? Geraria piruvato. Mas veja que você está tendo muito glutamato sendo produzido. Então, a reação vai para que lado? Para o lado da produção de alanina. E outra coisa que está acontecendo no músculo, a alanina está sendo jogada na corrente sanguínea. Então, se uma reação está em equilíbrio, eu retiro de um lado da reação, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui, eu tenho essa reação, eu estou retirando a alanina. A reação vai ocorrer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, para restabelecer o equilíbrio? Vamos pensar nessa reação aqui. Peraí, o que é direita e esquerda? Tá. Direita e esquerda. Quando você está olhando. Direita e esquerda. Tá certo? Eu tenho essa reação aqui que está em equilíbrio. Se eu estou retirando a alanina, lançando na corrente sanguínea, a reação então vai prosseguir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita para restabelecer o equilíbrio? Acho que é do piruvato mais o glu voltando lá. Isso, vai tentar produzir mais alanina. Esse negócio direita e esquerda, esse negócio... Entenderam isso, né? Então, se está em equilíbrio, se eu retirar de cá, o equilíbrio é deslocado para cá.
para produção de piruvato. Se eu retirar a alanina, então vai deslocar para o outro lado, para a produção de alanina. Entenderam isso? Né? Então, dessa forma, no músculo, né, você vai ter produção de glutamato e de alanina. Tá certo? Dessa forma... Oi, pode falar. Eu não entendi muito. Mas por que os aminoácidos de cadeia ramificada, eles vão estimular a produção de alanina? Porque eles vão ter... porque eles estão aqui, eles são oxidados no músculo, eles são aqui, o aminoácido 1. Entendeu? E aí a alanina e o glutamato... Aí aumenta o glutamato e vem pra cá a alanina. Para transferir o grupo amino. Isso, para transferir o grupamento amino para o fígado. Entendeu? Então esse aqui seria o aminoácido 1. Seria o aminoácido de cadeia ramificada, né? Tudo bem em relação a essa questão, né? Então a ideia principal é o seguinte: no jejum, os aminoácidos de cadeia ramificada, eles são usados pelo músculo esquelético para gerar energia, tá certo? Eu não coloquei, mas é só um detalhe, a valina, ela pode ser lançada na corrente sanguínea e usada pelo cérebro, tá certo? A valina produz o que quando ela cataboliza? Aqui, ó, vocês têm a valina aqui, ó, né? Então a valina vai produzir succinil-CoA. Succinil-CoA é do ciclo de Krebs, né? Então eu vou poder gerar energia, né, no ciclo de Krebs. Tá? Bom, isso então a gente viu, a ideia é o seguinte, que quando a gente está em jejum, pode haver utilização de aminoácidos no início? Sim, né? Vai haver utilização de aminoácidos no início. Vai haver. Então, o que vai acontecer no jejum prolongado, semanas, né? Então, você tem uma diminuição da excreção de nitrogênio na urina, ou seja, não está formando mais o quê? Tanta ureia. Não é parada, é uma diminuição. Então, essa diminuição quer dizer que não está usando tantos aminoácidos como no início. Entenderam isso? Né? E também uma diminuição da glicogênese hepática. Por que agora ela pode diminuir um pouco a glicogênese? Isso, eu posso diminuir um pouco a gliconeogênese hepática, porque agora eu tenho um outro substrato, que são os corpos cetônicos, entenderam? Então isso minimiza. O nosso corpo é fantástico mesmo, né? Então você imagina, por exemplo, o homem primitivo, né, que tinha que caçar, a gente não sabe quanto tempo que ele ficava sem alimento, né? Até conseguir comida, né? Então imagina se o nosso corpo lançasse mão das proteínas, ele ia ficar fraco, não ia conseguir nem caçar e nem correr de presas, não é isso? E aí isso é um problema, né? Então a gente foi, né, melhorando isso aí para a sobrevivência, né? Então, a substituição da glicose por corpos cetônicos como principal combustível utilizado pelo cérebro. O cérebro deixa de usar a glicose? Não deixa, mas parte é substituída, entenderam? Então, uma parte é substituída, né? É substituída mais da metade ou não chega a ser metade? Eu vou mostrar, eu tenho dados para mostrar para vocês de seres humanos, tá? Então, vamos ver. Então, eu fiz para vocês esse aqui, ó. É um artigo de revisão do Annual Review of Nutrition de 2006, né? E ele foi escrito por quem? Olha lá. Onde é que apareceu esse nome? Carril. Tá certo? Então, metabolismo de combustíveis, no caso do jejum, tá? Então, olha só. Vamos ver esse gráfico e eu acho que ele é bem interessante porque ele mostra os 5 estágios metabólicos entre o estado pós-absortivo e o chamado steady state da prolonged starvation. Deixa eu explicar esse termo steady state, né? Estado estacionário, né? Eu explico esse estado estacionário com uma analogia, tá certo? Imagina que você tem uma pia, o ralo e a torneira.
você abre a água, inicialmente você abre muito a torneira. E aqui o que vai acontecer com a pia? A pia começa a encher. Aí vamos supor que você quer parar, porque senão vai derramar, não é isso? Aí você começa a ajustar o fluxo da torneira de modo que a água que entra, que vem da torneira, o volume que vem da torneira é exatamente o volume que sai. Entendeu? O nível da água vai permanecer o mesmo? Vai. Então isso aí é estado estacionário. Está ocorrendo mudança? Sim, está ocorrendo mudança. Entenderam? Então, mas as mudanças, elas como atingiram um estado, né, que não estacionário. Entenderam? Então, estado estacionário não quer dizer que as coisas pararam. Né? Quer dizer que elas ficaram como se fosse num fluxo, as coisas estão acontecendo e estão num fluxo, igual, entenderam a minha analogia? Né? Então, ok? Entendeu? Então, você tem esse estado estacionário, quer dizer, quando que as coisas vão alcançar essa situação onde eu equilibrei, né? Eu equilibrei a água que está entrando com a água que está saindo, a transformação está acontecendo, né? A água está se movendo, ela não está mais na torneira, ela passou pela pia, não sei o quê, mas está em estado estacionário. Então, vamos ver os estágios. Olha que interessante esse gráfico, né? Você tem horas, estão vendo? E dias. E aqui a quantidade de glicose utilizada, né? De onde ela está vindo. De onde essa glicose está vindo. Então vamos ver aqui, 4 horas. Eu alimentei, Estão vendo aqui? Então, esse aqui é o estado pós-absortivo, quer dizer, você alimentou, né, e já absorveu aquela glicose. Então, o estado absortivo começa quando você já, né, a maior parte da glicose exógena já foi usada. Estão vendo aqui? Né? Quantas horas mais ou menos? 4 horas. Então, 4 horas aqui, né, já foi. E aí, com o passar do tempo, eu estou passando do estado bem alimentado para o estado de jejum. Está vindo alimento? Não. Então, de onde está vindo a glicose que está sendo utilizada? Né? Então, vejam que, olha só, você tem o glicogênio, está vendo aqui? Né? O glicogênio está com sua máxima utilização, olha, por volta de 8 horas. Então, 8 horas eu tenho uma boa parcela da glicose que está sendo usada, ela está vindo do glicogênio. E na medida que as horas passam, tá vendo? Então, veja que na medida que o glicogênio tende a diminuir, um outro processo já está fornecendo a glicose, a gliconeogênese. Entenderam? Então, aqui você já tem produção de glicose pelo fígado, né? Para manter neoglicogênese. Oi. Quando a gente está dormindo, funciona desse jeito assim também? Sim, inclusive tem um pouquinho de produção de corpos cetônicos, na medida que a gente prolonga ficar sem comer, né? Mas minimamente, bem pouquinho. Tá certo? Que você não está se alimentando, né? Naquele momento. Então, é menor, tudo tá paradinho, né? Tá de repouso. Então, assim, minimamente, né? Eu diria, minimamente, porque não tô gastando muita energia, né? Ficar lá assistindo televisão também não gasta muito, não. Tá certo, gente? Então, agora, se tiver, por exemplo, em jejum e correndo, né? Em jejum e o dia inteiro, igual você, se estudando, se movendo para lá e para cá, né? Imagina, né? Precisa de muita energia, a glicose que precisa de muito. Então, olha só, com o passar do tempo, então, né? A maior parte, né? Da glicose utilizada vai vir da neoglicogênese, né? Então, vamos ver esses estágios, Então, nesse gráfico, né? Tem uma referência aqui no artigo do Carril, o nome dele é George, né? George Carril. Então vamos ver aqui. Essa foto tem num livro que é o Devlin, né? Tem esse gráfico lá. Então eu tirei do artigo, mas no livro também tem. Então vamos ver aqui, origem da glicose sanguínea, quais os tecidos que estão usando glicose e qual o principal combustível do cérebro. Vamos ver o estágio 1. O estágio 1
eu ainda tenho, né? Menos de 4 horas que eu me alimentei. Então vamos ver, ó. Qual é a origem da glicose sanguínea? Exógena, né? Quais tecidos estão usando glicose? Todos, né? Qual o principal combustível do cérebro? Glicose, né? Então no 2, qual a origem, né? O 2 é esse estágio aqui, ó. Então qual a origem da glicose? Tem 2 curvas aqui que vocês têm que olhar. Tá vindo do glicogênio e tá vindo da gliconeogênese, né? Quais tecidos estão usando? Todos, exceto o fígado. Veja que o fígado já não está usando, tá certo? Ele está produzindo, né? Então, o músculo e tecido adiposo em taxas diminuídas, né? Então, se o músculo e tecido adiposo estão usando em taxas diminuídas, pode saber que você está começando a produzir corpos cetônicos, tá certo? Exatamente, aqui não está mostrando, né? Então ele está começando a produzir também, porque como que eles estão usando glicose em taxa diminuída? Né? Ele substituiu com alguma coisa, então já começando a usar outra coisa. O cérebro ainda continua usando glicose, né? Estágio 3, né? Qual que é? Aí inverte, tá vendo? A maior parte da glicose está vindo da gliconeogênese e um pouquinho do glicogênio. Então, todos os tecidos estão usando, exceto o fígado, o músculo e o tecido adiposo em taxas intermediárias, entre 2 e 4. Né? Tá certo? Então, eles também estão mudando a taxa de utilização. E o músculo e o cérebro ainda está utilizando somente glicose. Professora, não entendi. Como assim entre 2 e 4? Porque 2 e 4 você tem no 2 aqui, de dias, tá vendo? Né? E aqui, tá certo? Então, eles estão se adaptando de alguma forma. Né? Então, você está falando assim, o músculo e tecido adiposo, taxas intermediárias entre 2 e entre 4, né? Então você tem, no 2 você tem essa taxa aqui, né? E no 4 essa taxa aqui. Então, mais ou menos metade. Então no 2 etapa. No 2 aqui, quanto que ele está usando? Quanto que ele está usando, tá certo? Então ele não está usando tudo glicose, deve estar usando, né? Por aqui, sei lá, 5, tá? No estágio 4, onde está vindo a glicose? Gliconeogênese hepática, e começa a ter a participação dos rins, né? Os rins também fazem. Então, os rins começam a contribuir com glicose também nessa etapa, né? Quem está usando glicose? Olha, o cérebro, as hemácias, red blood cells, né? A medula dos rins e pequena quantidade pelo músculo. É igual você me perguntou, e as hemácias? Não tem jeito, elas vão ter que usar, vão ter que continuar usando, né? E aí, olha o cérebro. Então, esse estágio aqui, 2 a 24 dias, olha só. 24 dias dá quantas semanas? Divide por 7, né? 3 semanas já. Então, 3 semanas aqui, ó. O cérebro já está usando glicose e corpos cetônicos, né? E aí vai para o estágio 5, aqui você tem, né, a gliconeogênese está mantida, steady state, estado estacionário, hepático, tanto o fígado quanto os rins estão contribuindo para a síntese de glicose, o cérebro está usando glicose at a diminished rate, numa taxa diminuída. Né? Então, já está favorecendo a síntese, o uso de corpos cetônicos. A medula renal e as células red blood cells também, células sanguíneas vermelhas. As hemácias estão utilizando, né? Então, está aí de onde está vindo, né, essa glicose. Então, alcancei aqui um nível de geração de glicose, né? Bom, e aqui... Aqui, tá, aqui, ó, neste ponto, tá vendo, horas? No ponto 0 aqui, a pessoa se alimentou, entendeu? Então, quando a pessoa se alimenta, a glicose vai para o sangue, né? Então, essa glicose, ela vai diminuindo aqui. Na verdade, ela vai entrar dentro da célula, vai ser armazenada, vai ser usada, entendeu? Então, mas à medida que o tempo passa, né, você não...
menos e menos glicose que veio de fora está sendo usada. Entendeu? Tá. Então seria a glicose exógena, né? Isso aqui do alimento exógeno veio quando a pessoa se alimentou, né? Então ela apareceu no sangue vinda do alimento. É isso que quer dizer, tá? Então, é isso, né? Veja então que o cérebro mudou aqui, ó. Aqui ele está usando corpos cetônicos e glicose. Aqui não está mostrado, mas quem é então o substrato que está... Veja que continua quebra de aminoácidos aqui. Olha só, porque tá vendo que estava aumentando? Essa coisa poderia ficar aumentando? Eu poderia ficar aumentando aqui? Subir aqui, ó. Né? Eu tenho aminoácidos que são precursores de glicose, mas eu falei que quem tem que ser minimizado? A proteólise, o gasto de proteínas. Então, veja, ela tem uma quebra aqui, vocês viram isso aqui? Então, o que a gente está discutindo é o seguinte, eu não posso ir com essa curva aqui aumentando, porque eu estou gastando o quê? Eu estou gastando aminoácidos, né? Então, atingir um estado aqui que é tolerável, né? Dá para aguentar, como se diz, né? Ainda não tem curvatura do corpo, produção de corpos cetônicos. Não, aqui só está falando de onde está vindo a glicose, tá certo? A glicose está vindo dessas fontes, né? Então, vamos ver aqui os corpos cetônicos, concentração de corpos cetônicos e ácidos graxos livres na transição do estado pós-absortivo, de 4 a 6 semanas, de jejum, né? Em grande número de subjects, né? Quer dizer, indivíduos, né? Homens e mulheres. Então, vamos ver, ó. Olha só, esse aqui na pós-absortivo é o seguinte, eu alimentei, e agora, né, a glicose foi absorvida e agora não tem mais alimento. Vai passando, sem se alimentar. Então, estou passando do estado bem alimentado para o estado de jejum. Esse gráfico é o que por quê? É milimol por litro, então é a concentração, tá certo? Molar, milimolar, e os dias, na medida em que passam-se os dias. Então, veja, aqui ficou meio embaralhado, estão vendo? Mas olha, quem é que está aumentando aqui, ó, na corrente sanguínea, ó? É a estrelinha, hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato. Quem é o beta-hidroxibutirato? Corpo cetônico, né? Olha, vai lá para cima, né? Aqui embaixo você tem ácidos graxos livres, que é a bolinha, né? Então, os ácidos graxos eles estão sendo lançados na corrente sanguínea, né? Tende a aumentar também. Você tem, o que mais aqui? A estrelinha, o ACAC, eu não lembro o que é o ACAC. Acetoacetato e acetona. Né? Então, aqui, esse triângulozinho aqui é o acetoacetato, a maioria está na forma de beta-hidroxibutirato, os dois são, tá certo? Mas um grande aumento, olha só, né? Então, isso aqui significa o quê? De onde está vindo esse combustível aí? Tá, do acetil-CoA, que está aumentado, mas de onde veio o acetil-CoA? Dos triacilglicerídeos que estão estocados no tecido adiposo. Então, toda vez que vocês virem um gráfico mostrando beta-hidroxibutirato, acetoacetato, onde é a fonte? No tecido adiposo. Lá é a fonte para a formação dessas moléculas, os triacilglicerídeos, né? Então, veja que aqui o beta-hidroxibutirato está bem aumentado, aqui 30, 40 dias, e você tem, né, um excesso desses corpos cetônicos, né? Então, vamos ver quantas vezes, mais ou menos? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, sei lá, 2 dias. 2 dias, olha quanto que ele está. 2 dias está o quanto aqui? 1,8, pode ser? 1,8 milimolar. Quando chega aqui, ó, né, já está quase alcançando aqui steady state, e aqui você tem quanto? 6, né? Então, 6 dividido por 1,8, 6 dividido por 2. Aumentou quantas vezes? 3 vezes. Né? Eu estou falando isso só para vocês compararem com aquele número que eu falei. Imagina na diabetes mellitus não tratada aumentar 40 vezes, não, 25 vezes.
um número menor? 25 vezes, entenderam? Então veja que aqui eu estou aumentando quanto? 3 vezes, e na diabetes 25 vezes. Né? Olha o perigo disso aí, entenderam? De perder, né, o pH. Então as pessoas têm que ser socorridas, né, num caso desse, tá certo? Deixa eu só passar a chamada, que aí vocês já vão. Vocês entenderam essa questão? Então, tem muitas coisas que vocês têm que lembrar, como alunos de bioquímica, qual substrato pode ser transformado em outro substrato, e que as gorduras, elas são fonte de energia, né? Os ácidos graxos são fonte de energia, são fontes de corpos cetônicos aqui. Deixa eu só passar a chamada, porque aí vocês já vão assinando. Tudo bem em relação a esse gráfico aí, né? E é interessante. Eu acho que eles mediram só até 20 dias. Quando é assim, pode saber que eles mediram só até 20 dias. Né? Empresta sua caneta. Como que vai estar a produção de ureia, vocês acham? Aumentada ou diminuída? Lá nos 40 dias. Diminuída. Ela está diminuída. Ela existe, mas ela está diminuída em relação ao início, não é? E ótimo, pensar no catabolismo dos grupos amino aí, né? Beleza. Tudo bem com esse gráfico aqui? Né? Então, gente, porque é interessante, porque muitos alunos assim, me perguntam, é como se o corpo soubesse qual combustível vai usar primeiro. Né? Mas o que a gente está falando é que são curvas, né? Vocês entenderam? Uma curva, saúde, uma curva está de um metabólito está aumentando, depois diminuindo, e já vem outra que está aumentando, tá certo? Então não é assim, eu vou usar primeiro todo o glicogênio, depois eu vou usar primeiro toda a gordura, depois eu vou usar toda a proteína, né? Então existe, veja que aqui eu preciso... Eu fui te perguntar isso. Né? Então, você entende agora como que são as coisas? O nosso organismo, ele vai se adaptar, né, para sobreviver naquela condição, com a máxima economia, tentando poupar as proteínas, mas também tentando prover substrato para o cérebro. Tá certo? Para que ele possa funcionar normalmente. Imagina, o homem pré-histórico, de novo, chamando atenção, se, né, ele não tivesse combustível para o cérebro para pensar, né? Então, reagir, para pensar, para reagir. E aqui é um gráfico que mostra a sua pergunta, Bárbara. Caiu aí? Foi o que? O copo? O que acontece? A utilização de substrato pelo cérebro em 3 voluntários obesos que estão em jejum após várias semanas de jejum. Tá certo? Várias semanas. Então, aqui o estado, são voluntários no estado alimentado, fed, né? Fed é alimentado. Quando está no estado alimentado, o cérebro usa o que como combustível? Glicose, né? E aqui são os dados feitos com 3 seres humanos. Vocês concordam que uma das maiores dificuldades é obter dados com seres humanos? Sim. Né? Imagina você botar os seres humanos para ficar quantas semanas aqui? Several weeks, várias semanas. É difícil achar voluntários para fazer isso, né? Nossa, né? Não, várias. Several, né? Várias semanas. Então, a gente usa muito os dados com animais, com camundongos, com ratos, né? Para tentar compreender. Ou com outros animais, podem ser ursos, entendeu? Outros bichos, para conseguir compreender como que as coisas acontecem. Mas esses dados que eu estou mostrando, esse review do Carril, são com seres humanos mesmo. Só que o número de pessoas estudadas é bem pequeno. Não é isso? Mas hoje a gente já sabe, porque os estudos com os animais, eles vão servir de base para entender como que o ser humano, né, se adapta, como que é o metabolismo. E aqui, realmente, no estado de jejum prolongado, né, você já tem aqui... Então vamos ver, vamos calcular aqui, quanto que ele está usando de acetoacetato?
mais ou menos 10%. Quanto que ele está usando, quantos por cento de hidroxibutirato? Então, isso aqui é 10 até 65? 10 menos 65 menos 10? 55%. Então, ele está usando mais beta-hidroxibutirato. E quanto de glicose que ele está usando? Vamos ver. 65% até 100%. 35%. Entenderam? Né? Então, a sua pergunta respondendo como que seria esse uso. Então, nesses voluntários que eles mediram, a maior parte que vem de onde? Do beta-hidroxibutirato. É daí que está vendo. Que são corpos cetônicos. Né? Beta-hidroxibutirato são corpos cetônicos. Entenderam isso, meninos? Ok? Tá certo? Muito bem. Aprenderam bastante, então, com essa questão do jejum? Então, vejam, nós... só para explicar para vocês, nós vamos focar nesses dois estados. Bem alimentado é o fígado lipogênico e a situação de jejum. Bem alimentado e jejum, tá certo? Então, a gente vai compreendendo, né, como que o metabolismo vai mudando nessas situações. Beleza? Então, agora só vou falar um pouco sobre insulina. Tá, vamos falar um pouco sobre insulina? Claro que quando a gente fala sobre insulina, também a gente fala sobre o glucagon, né? Bom, a insulina, como que ela é? Ela é uma proteína, ela é uma molécula não proteica? Ela é um hormônio. Mas qual é a natureza desse hormônio? Qual que é a natureza? O que é insulina? O que é insulina? Como que ela é? Ela é uma proteína. Ela é uma proteína. Se ela é uma proteína, na verdade é um peptídeo, porque ela é processado. Se a insulina é uma proteína, o glucagon também é. Tá certo? Então, insulina e glucagon, se são proteínas, quer dizer que tem um gene no nosso DNA para insulina e glucagon? Sim. Todas as proteínas nas nossas células são codificadas por genes no nosso DNA. Então, se falou que é proteína, tem que ter o quê? O gene. Então, nós temos o gene da insulina e temos o gene do glucagon. E nós sabemos que a insulina e o glucagon são hormônios produzidos pelo pâncreas. São produzidos pelo pâncreas. Quer dizer que nós temos o gene, mas onde ele é expresso? Ele é expresso no pâncreas, entenderam? Ele não é expresso na pele, ele não é expresso no tecido adiposo, ele vai ser expresso no pâncreas. O pâncreas, ele tem duas funções que a gente fala. Função endócrina. Quer dizer que ele produz hormônios, ele produz coisas que vão ser lançadas no sangue. E função exócrina. Exócrina quer dizer que o pâncreas vai lançar essas moléculas que ele produz no intestino. Entenderam? Então, os hormônios insulina e glucagon, eles são produzidos pelo pâncreas endócrino ou exócrino? Pela porção endócrina, ou seja, aquelas glândulas que vão produzir hormônios para cair no sangue, aquelas partes que vão produzir hormônios para cair no sangue, não é isso? Vai cair no nosso sangue. Então, qual que é a característica da insulina e do glucagon? São hormônios proteicos. Eles têm uma sequência de aminoácidos, não é isso? E esses hormônios, a gente já sabe, só são produzidos no pâncreas. Então, nós temos hormônios que só são produzidos em determinado local. Não é em toda a nossa célula. Então, eu pergunto para vocês, olha a minha pergunta, ela é meio maliciosa. Se eu quiser extrair o RNA mensageiro da insulina, eu posso usar o fígado? Eu posso pegar um pedaço de fígado, de camundongo, para extrair a insulina do fígado? Não, né? Por quê? Porque embora a célula do fígado tenha o DNA que codifica para a insulina, ela não expressa.
Entenderam? RNA mensageiro quer dizer que está sendo expresso. Porque é assim, DNA, RNA mensageiro, proteína. Eu quero a proteína. Eu vou extrair o RNA mensageiro. Mas o fígado expressa insulina? Não. Então eu não posso usar. Se eu quiser procurar extrair o RNA mensageiro de insulina, onde eu tenho que ir? Que tecido que eu tenho que usar? Só o pâncreas. Entenderam isso, gente? Então, existe uma expressão diferenciada dos hormônios. Não é toda célula que produz. Bom, então, a insulina e o glucagon são produzidos no pâncreas, são lançados na corrente sanguínea. Para onde eles vão? Eles entram dentro da célula para passagem do sinal? Não. Então, na corrente sanguínea, eles vão se ligar a quem? Aos receptores. Então, tanto insulina quanto glucagon tem o seu receptor. Como que se chama? No caso do glucagon, é chamado receptor do tipo beta-adrenérgico. E no caso da insulina, o hormônio se chama tirosina quinase. Tirosina quinase. Então, esses hormônios vão sinalizar para a célula como estão as condições de combustíveis disponíveis, né? A glicose e os aminoácidos vão estimular o pâncreas a liberar a insulina no sangue. Se não tem nem glicose nem aminoácidos chegando, né? Então os níveis de insulina vão tender a diminuir, a baixar. Então o hormônio que vai exercer maior função é o quê? O glucagon, tá certo? Então é importante que vocês saibam a diferença. E no caso do cortisol, vocês lembram que eu mostrei o cortisol? O cortisol, ele já não é uma proteína, ele é um hormônio esteroide. Tá certo? E tem aquele núcleo esteroide lá parecido do colesterol. Tá certo? Então, compreender a natureza dos hormônios. Né? Eu preparei um vídeo para vocês do capítulo 23, que é sobre hormônios. Está no mudo, né? Então, é importante também ver este vídeo onde eu vou explicando exatamente os diferentes hormônios que existem, onde eles são produzidos, tá certo? No caso do metabolismo energético, aquele que é o metabolismo direcionado para a produção de energia, quais são os hormônios principais? Insulina, glucagon e adrenalina. Então, esses três. A adrenalina também chamada de epinefrina. Então, epinefrina e adrenalina. O que eles sinalizam? Se a gente for dar uma palavra sobre uma mensagem, imagina que o glucagon traz uma mensagem. Qual é a mensagem do glucagon? Que ele sinaliza para o fígado. Preciso de glicose. Ok? Eu preciso de glicose. Qual é a mensagem que a insulina passaria para o hepatócito? Eu tenho glicose sobrando, né? Guarde essa glicose e use essa glicose. Entenderam? Né? Então, e a adrenalina? O que a adrenalina sinaliza para os tecidos? Preciso de glicose agora, imediatamente. A adrenalina é o hormônio do ficar ou fugir. Né? Então, o exemplo é aquela decisão, né? Você está andando na rua, de repente vê um cachorro que ele está fazendo um movimento, né, de ataque. Aí você faz o quê? Ou foge, ou fica para, né? Então você tem que tomar atitude. Se você tomar a atitude de fugir, tem que ter energia, não tem? Então a adrenalina prepara você para fugir. Né? Você nunca corre tanto que nem quando você está com medo. Exatamente, né? Então, entenderam isso? Então, o glucagon sinaliza o quê? Preciso de glicose. Estou sem glicose, por favor, né? Sintetize. A insulina sinaliza o quê? Tem glicose sobrando, guarde. Guarde. Então, a insulina, ela vai, por exemplo, sinalizar o movimento do glúteo para a superfície das células, né? Músculo esquelético, tecido adiposo, para que a glicose entre dentro da célula, né? E a adrenalina
Quero glicose agora. Preciso agora. Now. Preciso da glicose agora. Preciso de energia agora. Qual o receptor do glucagon? O glucagon, ele é um receptor chamado do tipo beta-adrenérgico. Ele parece uma serpentina, passa pela membrana várias vezes. Então, é muito semelhante ao receptor da adrenalina, entendeu? Então, por isso que ele é chamado beta-adrenérgico. Tá? Bom, e aí, então nós temos umas características. Então, vamos ver. Glucagon e insulina são hormônios cuja natureza é proteica, tem sequência de aminoácidos, eles caem na corrente sanguínea, se ligam no seu receptor. Eu preciso de muito hormônio para passar essa mensagem ou pouco hormônio? Altas concentrações ou baixas? O que vocês acham? De insulina e glicose. Então, quando a gente produz esses hormônios, vocês acham que assim, eu preciso de muito ou pouco? Bastante. Sei lá, depende. Então, vamos pensar. Quando o glucagon, ele liga no receptor, ativa a proteína G, a subunidade alfa ativa a adenilato ciclase, produz AMP cíclico. Uma das características da transdução de sinal, da passagem do sinal, é a amplificação. Entendeu? Então imagina, por exemplo, vou fazer uma analogia. Uma molécula de glucagon ligou. O hormônio, então, a interação hormônio e seu receptor causou mudança conformacional, proteína G, então, desligou, mudou o nucleotídeo, né? E aí o nucleotídeo, isso deslocou a subunidade alfa para adenilato ciclase. Uma molécula de glucagon ligou e a adenilato ciclase ficou ativa. Ela pode produzir, sei lá, vou fazer uma analogia, 100 de AMP cíclico. Então, uma molécula ligou, ativou uma enzima e a enzima começou a gerar várias moléculas de AMP cíclico. Então, vocês acham que eu preciso de muito ou pouco? Pouco. Então, essa é uma característica da transdução de sinal pelos hormônios. Então, eu inicio o sinal, aí ativou uma enzima que forma muito do segundo mensageiro. O segundo mensageiro é o AMP cíclico nesse caso. Entenderam como que é? Então, esses hormônios, a gente eles não são, produzidos, você não precisa de concentrações muito altas, porque existe o efeito de amplificação. O AMP cíclico ativa a proteína quinase A. Proteína quinase A, então, vai catalisar a fosforilação de vários alvos. Entendeu como que é? Então, você tem um sinal, assim, você pensa, tá, né? Começou num sinalzinho e já foi amplificando. Então, essa é uma característica de como os hormônios funcionam, né? Tem uma outra questão, o seguinte, todo hormônio, ele só funciona fora da célula? Igual a insulina e glucagon, que liga no receptor? Ou vocês acham que ele pode entrar e ter o seu efeito dentro da célula? Ué, o da lipase, daquela que pega o colesterol, ela não entra junto com o receptor e tudo para a célula? Uhum. Ela entra? Mas ali você está falando de uma captação de moléculas, eu estou falando de hormônios mesmo. Hormônios são mensageiros químicos, né? Então, a resposta é não. Tem hormônios que funcionam por meio da interação com o receptor na superfície da célula e tem hormônios que entram dentro da célula. Eles vão atuar lá no núcleo. O receptor está lá no núcleo da célula, entenderam? Então, pode atuar na superfície da célula ou pode atuar no interior da célula. Então, hormônios esteroides são um exemplo. Eles vão entrar, né? Eles vão encontrar o seu receptor para atuar no núcleo da célula. É diferente, tá certo? Então, a gente percebe que esses hormônios, eles então são produzidos em pequenas quantidades, eles têm naturezas distintas, podem ser aminoácidos, podem ser esteroides, como eu falei, né? Eles atuam ou ligando-se a receptor na superfície ou dentro da célula. Então, a gente vai aprender um pouco mais. Por quê? Porque quando a gente olha essas coisas assim, igual nós vimos aqui, desses substratos, né, tudo isso
se dá por meio do controle metabólico, das enzimas. E quem controla? Quem ajuda a controlar? Os hormônios, né? Então, são os hormônios que vão passar o sinal. Que substrato que tem? Tem oxigênio? Não tem oxigênio? Como que é? Entenderam como que é essa história? Então, amanhã vamos falar um pouco sobre esse aspecto dos hormônios, da insulina, do glucagon e da adrenalina, tá? Trazer algum slide? Não precisa trazer não, tá? Eu vou desenhar no quadro, beleza? Então é isso, são 5:30, nós encerramos aqui. E quem quiser entregar as correções, por favor.